Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós celebramos em todo 25 de março. O ano passado não tivemos a possibilidade de celebrar com a presença do povo, mas este ano sim. Celebramos em todo 25 de março a grande solenidade da Anunciação do Senhor. Ainda domingo, falando sobre esta celebração do dia de hoje, dizia que ela é a grande festa da qual nós, que especialmente aqui nessa região, já perdemos o costume de celebrar. Sabe-se lá por quê? Devíamos colocar como uma das datas máximas no nosso calendário. Nós sabemos que o povo de Deus costuma acorrer no Natal do Senhor, no seu nascimento, costuma acorrer na Páscoa do Senhor, sua morte e ressurreição, mas esta é a data sem a qual nem o Natal nem a Páscoa tem sentido, porque é nesta data, 25 de março, neste dia em que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O arcanjo Gabriel, quando anuncia à Virgem Maria que ela foi a única pessoa e a única mulher encontrada plena de graça de Deus e digna de receber o Filho de Deus, o Verbo de Deus, em seu ventre, ele não anunciou e Nossa Senhora ficou grávida dali a alguns dias. Foi neste instante. Neste instante, a sombra do Espírito Santo pairou sobre ela e a fecundou. Esta Virgem, que, como diz São Lucas no Evangelho, em uma cidade da Galileia chamada Nazaré, uma cidade pequena, desconhecida, nós diríamos um populacho, um povinho do interior de uma das províncias mais esquecidas do mundo. Foi ali que o Filho de Deus desceu para se encarnar no seio da Virgem Maria. Não só porque a Virgem Maria foi encontrada cheia de graça, ela não foi encontrada cheia de graças, como muita gente de forma errada, erroneamente reza a Ave Maria. Não foi encontrada cheia de graças, foi encontrada plena, cheia, no singular, significando um plural, de graça. A graça de Deus habitava nela, por sua imaculada conceição. E então, aqui há este encontro da vontade de Deus, e é isso que quero aqui sinalizar nesse dia, com a vontade humana. A Virgem Maria, embora não entendendo a saudação do anjo, que em nome de Deus fala, porque os anjos não falam em seu próprio nome, esta é a função, e é isso que significa a palavra anjo, mensageiro. Mensageiro é mensageiro de alguém, ninguém é mensageiro de si próprio. O arcanjo fala em nome de Deus: tu foste encontrada cheia de graça, sobre ti descerá a sombra do Espírito Santo, tu serás a mãe do Salvador. Então a Virgem pode dizer sim ou não, e ela diz sim. Para isso, o anjo, para que ela entenda a saudação e entenda o propósito de sua vida, de ser mãe do Redentor, para isso o anjo diz: não tenhas medo. Quando Deus diz por meio de seus anjos que não tenhamos medo, não quer dizer que as coisas ruins não vão acontecer. Quer dizer que Deus está conosco diante dos maiores desafios. E se nós estamos com Deus e Deus conosco diante dos maiores desafios, por que ter medo? E então a Virgem responde simplesmente, de forma muito breve: eis aqui a escrava do Senhor, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tu me disseste, segundo Deus mandou. Aqui vem o encontro com a vontade humana. E por que falo neste dia da encarnação do Verbo, da vontade humana? Se nós bem prestamos atenção
Tanto o Salmo 39, que cantamos, repetimos esta profecia: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Nós fazemos a nossa vontade com muito prazer, e muitas vezes brigamos com os outros para que a nossa vontade seja ouvida. Mas e a vontade do Senhor em nossa vida? Nós buscamos fazê-la? Para isso é necessário conhecê-la. E para conhecer a vontade do Senhor em nossa vida, é necessário que entremos na intimidade do Senhor. E progride na intimidade do Senhor aquele homem, aquela mulher que sabe desapegar-se de si mesmo e recolher-se no silêncio da oração. De outro modo, talvez seja muito mais difícil ou impossível. Por isso é necessário descobrir qual é a vontade do Senhor para a nossa vida e então buscar fazer a vontade do Senhor, não a nossa, com prazer. É isto que o Senhor também fala por meio da carta aos Hebreus. Cristo, ao entrar no mundo, afirma. O que é que ele afirma? Afirma em seu coração. Cristo não nasceu como criança e já saiu falando. Afirma em seu coração, em seu íntimo, justamente o que diz este salmo: tu, Senhor Pai, não quisestes nem vítima nem oferenda. Até a encarnação de Cristo, o único modo de se reconciliar com o Pai eram vítimas e oferendas, ovelhas, cabras e bois sacrificados no santuário, que não purificavam e não justificavam plenamente o povo de Deus. E então Cristo diz: tu não quiseste sacrifícios nem oferendas, mas tu mesmo, ó Pai, me deste um corpo, me formaste um corpo. Não foi do teu agrado os holocaustos nem sacrifícios pelo pecado. Por isso eu disse: eis que venho. E no livro está escrito: eis que venho com prazer fazer a tua vontade. Cristo, o Verbo do Pai, pelo qual o Pai fez todas as coisas, vem ao mundo não para passear, mas para fazer a vontade do Pai. Ou como ainda esta semana ouvimos no Evangelho o Senhor dizendo: eu não vim por vontade própria, eu vim por vontade do Pai e para obedecer ao Pai. Então, já não agradam ao Pai nem vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios, mas o primeiro sacrifício, o primeiro holocausto, a primeira vítima e a primeira oferenda é o próprio Filho. E então, a primeira coisa que ele oferece ao Pai não é o corpo que será destruído na cruz, mas a sua vontade. Toda a tônica das leituras de hoje da Sagrada Escritura nos falam disso. É o sacrifício da vontade, é com o sacrifício da vontade que nós, de forma mais perfeita, agradamos a Deus. Oferecemos o verdadeiro sacrifício. E por isso, quando a igreja nos recorda que não só nós, padres e bispos, somos sacerdotes, mas todo o povo de Deus também é sacerdote e oferece um sacrifício, o sacrifício que cada um de vós é chamado a oferecer também é o sacrifício da vontade. Da nossa vontade, que muitas vezes nos inclina para coisas que não agradam ao Senhor. Também, quantas vezes somos chamados a oferecer ao Senhor, ao final do nosso dia, as tristezas, as alegrias, os aborrecimentos que tivemos. Tudo isso podemos e devemos oferecer ao Senhor. De nada serve dizer, como muita gente repete nas redes sociais. Nas redes sociais todos são religiosos. Muitos repetem e dizem: tudo está nas mãos de Deus, mas procuram a vingança, procuram o ódio, procuram destruir o próximo, procuram muitas vezes matar a paulada. Tudo isto parte de um coração que não conhece a Deus, que não ama a Deus.
Tudo isso parte de um coração que ainda não aprendeu a se sacrificar a Deus. É por este sacrifício antigo que foi passado, que já não mais existe. Foi por este sacrifício que Deus era aplacado e o homem reconciliado com Ele. E então, com a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui novamente vem a vontade humana, pelo sim da Virgem Maria, pelo sim generoso, que como mulher e como pessoa, ela antevia todas as coisas ruins que iriam lhe acontecer por este sim que deu a Deus. E ela dá este sim generoso. Foi pelo sim da Virgem Maria, neste dia, que então Deus instaura o novo sacrifício, novo e eterno. O que é que nós fazemos em cada Santa Missa? Nós repetimos este sacrifício único e definitivo de Cristo. Nós não representamos, nós não fazemos um teatro. É o próprio Cristo, pelas mãos indignas e insuficientes do sacerdote, que se oferece de novo ao Pai para se reconciliar conosco. Por isso, nessa quaresma, ouvimos muitas vezes a palavra de Deus repetindo: deixai-vos reconciliar com Deus. Um dos modos rápidos de nos reconciliarmos com Deus, de crescermos neste amor e nessa reconciliação, é o sacrifício da nossa vontade. Quantas vezes temos vontade de fazer algo contrário? Talvez nem seja pecaminoso, mas algo contrário à vontade de Deus. Algo que não está no gosto perfeito de Deus. Por isso, recordemos, este sim da Virgem Maria no dia de hoje foi o que mudou toda a humanidade. Um sim de uma mulher desconhecida, de um vilarejo desconhecido na periferia do mundo antigo, mas foi um sim generoso. É este sim generoso, é este sim generoso que o Senhor espera também de nós, para que nós também contribuamos na história da salvação da humanidade. Às vezes nós podemos pensar: quem sou eu? Sim, nós não somos nada, mas o nosso sim, quando é generoso a Deus, pode transformar o mundo inteiro. Que a Virgem Mãe Santíssima, a Mãe do sim, nos ensine também a dar o nosso sim generoso a Deus, por meio de seu Filho, na unidade do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.